Jacarezinho e a Muzema. Policiais ocuparam as duas comunidades. E o Estado promete que esse é o início de um novo modelo de segurança para áreas dominadas pelo crime organizado. Mas como? Segundo a polícia, todas as perguntas serão respondidas pelo governador Cláudio Castro no próximo sábado. Mas a gente antecipa que ações vão ser priorizadas. DPO, GPAI, UPP. A história do Rio é cheia de siglas e tentativas frustradas. Por que deu errado? Estamos caminhando em círculos, perdendo tempo, dinheiro e principalmente vidas. O que precisa para dar certo e o que querem as pessoas que moram nessas comunidades. Entra governo, sai governo e a gente fica a mercê e quem resolve a favela num todo são os próprios moradores, um ajudando o outro. Quarta-feira, 19 de janeiro, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. Policiais ocuparam hoje as comunidades do Jacarezinho e da Muzema. 36 pessoas foram presas. A ação das polícias civil e militar faz parte do novo Programa de Segurança Pública do Estado, o Cidade Integrada, que vai substituir as UPPs. A intenção do governo é retomar os territórios hoje dominados pelo tráfico e pela milícia, com políticas públicas e serviços do Estado. Mais de 1.000 policiais, civis e militares ocuparam a favela do Jacarezinho logo nas primeiras horas da manhã. Armados com fuzis, eles entraram nos becos e tiveram que derrubar barricadas que estavam pelo caminho. Havia pedaços de madeira e até barras de ferro fincadas no chão. Não houve troca de tiros. Junto com a inauguração do novo projeto de ocupação, o objetivo da polícia ao entrar no Jacarezinho era cumprir mandados de prisão e de apreensão de menores. Na ação, 2 pessoas foram presas na comunidade. A polícia também apreendeu material para embalar droga e motos que estavam sem placa. O Jacarezinho é uma das comunidades mais pobres do Rio. Segundo o Instituto Pereira Passos da Prefeitura, cerca de 15% dos cerca de 40 mil moradores vivem abaixo da linha da pobreza. 85% em instalações precárias. A favela foi palco da operação mais letal da história do Rio de Janeiro, em março do ano passado, quando 27 bandidos e 1 policial foram mortos. Em 2012, a região já recebeu uma UPP, mas com o enfraquecimento do programa, a unidade foi desativada há cerca de 3 anos. A comunidade da Muzema, no Itaiangá, também foi ocupada hoje no meio da manhã. 100 policiais prenderam 33 pessoas na operação que incluiu as comunidades vizinhas da Tijuquinha e do Morro do Banco. A Muzema também esteve no centro das atenções nos últimos anos. A região é dominada pela milícia, que explora a venda de TV a cabo, botijões de gás, extorque dinheiro de moradores e constrói prédios irregulares. 2 dessas construções desabaram em 2019, matando 24 pessoas. Representantes da Polícia Militar e Civil comentaram as ocupações. A grande diferença é a retomada de território pelo Estado. Antes era uma ocupação, era uma pacificação e hoje, na verdade, é a retomada de territórios, é tirar a grande fonte de renda dos traficantes, dessa facção criminosa que atuava na comunidade do Jacarezinho. Então nós estamos retomando o controle desse território. A polícia está fazendo a entrada nesse primeiro momento, a Polícia Civil, a Polícia Militar, é um trabalho integrado, só que o Estado como um todo vai entrar com outros serviços. Mas algumas perguntas ainda ficaram sem respostas. Hoje o governo do Estado ele está trabalhando no financiamento para tudo isso. Foram meses de preparação. Tudo isso será detalhado pelo governador, logicamente. Sabe quanto vai custar, Blas? Logicamente, estamos falando de um investimento de uma ordem de grandeza realmente robusta, uma vez que tudo aquilo que foi planejado é algo bem grande e valoroso. Segundo a polícia, todas as perguntas serão respondidas pelo governador Cláudio Castro no próximo sábado.
Hoje ele viajou para Brasília e não falou com a imprensa sobre o novo projeto Cidade Integrada. A Polícia Militar deve permanecer nas comunidades pelos próximos dias. A Polícia Civil fará agora um trabalho de investigação para dar continuidade ao projeto. Quem mora no Jacarezinho ainda tem dúvidas sobre o resultado da ocupação. Eu acho que é uma coisa boa para a comunidade, por ser uma coisa que vem para crescer, né? Uma coisa que vem para mostrar para a comunidade que existem pessoas de bem aqui dentro, que podem ser valorizadas e que às vezes não é reconhecida. Esse projeto não existe, Cidade Integrada. Foi falado um projeto, mas essa fala vem de fora para dentro. Nós não fomos ouvidos em momento algum e tudo que tem dentro da comunidade é feito pela gente. Entendeu? O governo nunca atendeu a comunidade do Jacarezinho. O governo é um pai que abandonou o filho e agora ele quer cobrar. A coisa sempre vai sendo a mesma coisa e a coisa vai voltando sempre a mesma coisa e nada se muda. Entra governo, sai governo e a gente fica a mercê e quem resolve a favela num todo são os próprios moradores, um ajudando o outro. Eu torço muito para que dê certo, para que a gente possa viver em paz e ter um pouco de tranquilidade. O projeto, a gente nem sabe o que é isso, Cidade Integrada. O que aconteceu foi a polícia entrou, mas não tem assim, a comunidade em nenhum momento foi ouvida sobre qualquer tipo de projetos sociais. E assim, como é que a gente não tem como dar opinião daquilo que a gente não conhece. O governador não sentou, o secretário não sentou, e a gente está disposto, inclusive a gente saiu agora de uma reunião que a gente fizemos um manifesto convidando o governador para explicar o que é essa cidade integrada. O que é isso? Ninguém sabe o que é isso. Para a gente é uma coisa que vem de Marte. Somente a ocupação da polícia não vai resolver. Vai ser só enxugar gelo. O que precisa é projetos sociais, é investir no jovem da comunidade, que tem um potencial muito grande. Ele não tem a oportunidade. Pois é, a Polícia Civil saiu do Jacarezinho por volta das 14h. Moradores dizem que boa parte da PM também saiu da comunidade logo depois. Essas imagens foram feitas por moradores ao longo da tarde e a movimentação era bem tranquila. Não se via o policiamento como foi de manhã. DPO, GPAI, UPP e agora Cidade Integrada. Não faltaram programas de segurança pública para acabar com o controle de bandidos. Mas o que o fracasso desses outros programas pode trazer de ensinamentos? O Elter Duarte ouviu especialistas e conta pra gente agora nessa reportagem. Os erros do passado podem trazer as soluções para o presente e para o futuro. Se esta não é apenas uma frase de efeito, o Rio precisa olhar para trás quando o assunto é segurança pública. Este gráfico mostra 42 anos perdidos pelo Estado. Até o começo da década de 1980, o Rio mantinha suas taxas de homicídio próximas às da média brasileira. A linha fluminense começa a se afastar da nacional a partir de 1983, com o primeiro governo de Leonel Brizola. Apesar dos altos e baixos, segue numa curva ascendente e acentuada até 1995, nas gestões de Moreira Franco e na segunda passagem de Brizola. Em meados da década de 90, o Brasil tinha quase 24 homicídios por 100 mil habitantes. O estado, no governo Marcelo Alencar, quase 62. De 95 até 2006, nas gestões de Antony e Rosinha Garotinho, houve uma redução no número de mortes, mas em bases ainda altíssimas. Em 2012, já no segundo mandato de Sérgio Cabral, pela primeira vez em 32 anos, o Rio ficou um pouco abaixo da taxa nacional. Isso porque houve um aumento de mortes no Brasil. Em 2016 e 2017, na gestão de Luiz Fernando Pezão, a nossa linha ultrapassou de novo a do Brasil, considerado um dos países mais violentos do mundo. E terminou 2020 com Cláudio Castro assumindo após o afastamento de Wilson Witzel, mais uma vez bem próxima da média nacional. Esses números mostram com fidelidade que tipo de resultado nós tivemos com as políticas de segurança pública implantadas no Estado nas últimas 4 décadas. A julgar pelo enorme número de mortos, com algumas reduções que duraram pouco, estamos caminhando em círculos, perdendo tempo, dinheiro e principalmente vidas. Na década de 1980, o mundo vivia a guerra contra as drogas.
e o Rio tinha a sua própria versão. Na Rocinha havia um destacamento de policiamento ostensivo, transformado no modelo de policiamento comunitário, para se aproximar da população. Nos anos 2000, mais uma tentativa de se fazer uma polícia comunitária em favelas do Rio e de Niterói. No GEPAI, a ideia era priorizar a prevenção de crimes. O projeto chegou a dar bons resultados em algumas comunidades, mas não seguiu adiante, segundo especialistas, porque dependia muito mais da boa vontade do chefe do batalhão do que de uma política de segurança pública. Em 2008, a terceira iniciativa inspirada no policiamento comunitário, as UPPs. PMs recém-saídos da academia. O projeto piloto foi no Morro Dona Marta. O modelo de ocupação do Morro Dona Marta, em Botafogo, deve ser levado para outras comunidades. Em 2010, a ocupação do Morro do Alemão parecia o início, de fato, de uma nova era. Eu acho que a retomada do território começou. Os helicópteros acabam de chegar, o tiroteio é intenso, os blindados entraram. Olha que imagem impressionante. O helicóptero da polícia carregando a bandeira do estado do Rio de Janeiro. Em 2 anos, as UPPs foram implantadas em 12 comunidades. E em 2014 já eram 38. Mas os investimentos prometidos não subiram as comunidades na mesma velocidade. As condições de trabalho dos policiais foram piorando dia a dia e as denúncias de abusos contra eles cada vez mais frequentes. Depois do sonho da Copa e das Olimpíadas, o Rio voltou à rotina dos tiroteios e mortes e enfrentou até uma intervenção federal na segurança pública em 2018. Daniel Cerqueira, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diz que o grande problema é que todos esses programas surgiram do improviso. As políticas muitas vezes são anunciadas de uma forma midiática, para muitas vezes trazer voto, ainda mais no ano eleitoral, mas elas não são baseadas numa gestão científica, baseadas num diagnóstico local, com as questões sociais locais, as questões policiais, diagnóstico, um planejamento de curto, médio e longo prazo, sempre na base do improviso. O segundo ponto é que toda política de segurança pública, para funcionar, ela tem que envolver um diálogo, uma articulação social, uma pactuação social e política com os atores, né? Então, para você fazer um programa de segurança pública, não pode ser um plano real, um pacote baixado de cima para baixo. Tem que ter um diálogo com a comunidade, com as igrejas, com os empresários, com atores, para engajar todos esses atores dentro de um projeto de paz social, né? Isso nunca houve. Pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas lançaram um livro no ano passado que aponta os desafios da segurança pública no Rio. A publicação diz que qualquer projeto tem que passar pela integração de todas as forças de segurança, além da Defensoria Pública, Ministério Público e Justiça. E ainda o forte combate a todo tipo de corrupção, incluindo a policial. É uma economia, de fato, né? É uma economia política do crime que ocorre na cidade. Então, não é exatamente uma corrupção que ela se coloca apenas nas instituições policiais. A gente observa que é uma dimensão estruturante, né? Uma dimensão estrutural de fato, né? A gente observar que há um interesse, né, econômico muito forte, né, do crime ter virado justamente uma mercadoria, né? Ou seja, há de fato umas disputas econômicas muito fortes na cidade. E a gente continua falando sobre a nova política de segurança do Estado. Apesar do anúncio do governador Cláudio Castro ter ficado para o fim de semana, o RJ2 apurou alguns detalhes e quem tem as informações para a gente é o Pedro Figueiredo, ao vivo. Pedro, boa noite, conta para a gente. Oi, Ana Luísa, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, o governo quer implementar medidas que tirem o poder econômico de traficantes e milicianos. Por exemplo, distribuição de botijões de gás. A ideia é entregar vouchers para que moradores possam comprar os botijões com fornecedores legalizados. Além disso, o Estado quer fazer a regularização fundiária de imóveis na Muzema e abrir linhas de créditos para estimular a economia, por exemplo, no Jacarezinho, através da AG Rio, que é a agência de fomento do governo do Rio. Recentemente, o governo desafiou
apropriou o terreno da antiga fábrica da GE, que fica ali em Maria da Graça, pertinho do Jacarezinho. A ideia é implementar ali o que já estava previsto, tirar do papel que já estava previsto no PAC 2, o Programa de Aceleração do Crescimento, que é a construção de um parque, também um hospital e de um batalhão da Polícia Militar. Conselhos comunitários devem ser também criados para debater quais serão as prioridades do poder público. E para manter a ocupação nessas comunidades, soldados de UPPs serão redistribuídos pelas comunidades onde vai ocorrer o programa Cidade Integrada. Além do Jacarezinho e da Muzema, já há estudos para a ocupação do Pavãozinho e do Cantagalo e também do Cesarão em Santa Cruz, de Rio das Pedras e da Maré. O governo quer investir também em monitoramento nessa área de segurança pública. Já começou os estudos para a implantação de 22 câmeras de monitoramento ali no Jacarezinho. Mas olha, isso vai ser um desafio, viu? A gente mostrou aqui no RJ recentemente que o governo comprou câmeras corporais para os agentes de segurança. Mas o Tribunal de Contas do Estado decidiu suspender a contratação da empresa que venceu a licitação porque encontrou especificidades técnicas no edital muito parecidas com aquelas do produto fornecido pela empresa vencedora. O governo pode recorrer e informou que vai apresentar um pedido formal para que a suspensão da contratação das câmeras seja reavaliada, pelo Tribunal de Contas. Ana Luísa. A gente está falando de uma série de projetos do governo do estado na área de segurança, né, Pedro? Para fazer isso tudo precisa de dinheiro, claro, e o Rio só vai poder fazer esses investimentos se conseguir aderir ao programa de recuperação fiscal. O governador Cláudio Castro esteve hoje em Brasília para se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, né, para ver se consegue reverter aí o veto do Tesouro Nacional à proposta apresentada pelo Rio de Janeiro. Conta pra gente como foi essa reunião. Essa reunião acabou agora há pouco, Ana Luísa, e o governador saiu dela bem otimista. Ele disse que conversou com o ministro Paulo Guedes e que as equipes econômicas, tanto do Estado do Rio de Janeiro como do Ministério da Economia, vão sentar e conversar para fazer os ajustes que são necessários para que o Rio possa entrar no regime de recuperação fiscal. E por isso, Paulo Guedes e Cláudio Castro vão se encontrar de novo dentro de 15 dias. A ideia é que o Rio possa, então, ingressar nesse novo regime. Ana Luísa. Obrigada, Pedro. A gente fala agora da pandemia. A vacinação infantil contra a Covid continua na capital, mas sem perspectiva de avanço por idade, pelo menos até o fim de semana. E hoje o estado registrou o segundo maior número de casos desde o início da pandemia. Com o calendário da vacinação congelado em 11 anos na capital, os postos hoje estavam menos movimentados. Ontem, muitas crianças voltaram para casa sem a vacina, porque as doses acabaram logo no início da tarde. E era para ter mais vacina numa cidade, né? Além do André, o Guilherme também foi uma dessas crianças. Ele buscou a vacina, mas levou para casa a frustração. Hoje, com a chegada de novas doses, a vacinação foi retomada. E o Guilherme finalmente pôde se imunizar. Uma coragem contra a Covid. Viva a ciência. Todo brasileiro, toda criança já nasce vacinando no primeiro dia que nasceu nos hospitais. Para que botar em xeque um atraso horrível de vacina? Foram enviadas mais 33 mil doses para a capital, o que não permite o avanço da vacinação por idade esta semana. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio é receber uma nova remessa com 50 mil doses no fim de semana e só assim retomar o calendário na semana que vem para os maiores de 10 anos. Esta manhã, a vacina faltou em alguns lugares, mas foram repostas para a alegria da Flávia e da filha. Vacinou, imunizar. Ana Paula e o filho Rafa se vacinaram juntos. Ele já tomou minha terceira dose, a segunda dose foi com o segundo filho. Todo mundo imunizado, graças a Deus. Especialistas são unânimes em apontar a vacina como a principal arma contra casos graves da Covid. Neste momento, 49 pessoas aguardam por internação, de acordo com o painel Covid da Prefeitura do Rio. 846 pessoas estão internadas nos hospitais públicos da capital. No estado, o número de solicitação de leitos para síndrome respiratória aguda grave ontem foi o maior desde agosto do ano passado. O estado tem hoje 69.223 casos de Covid. Este número é o segundo maior registrado no único dia desde o início da pandemia. Dona Maria Antônia, de 72 anos, lutou contra a Covid durante 5 meses.
A família conta que ela ficou com o organismo bastante debilitado e agora pegou uma pneumonia bacteriana. Ela está internada no SER do centro há 2 semanas, mas precisa de uma transferência para uma UTI. Ela ficou muito tempo tratando a Covid, 5 meses, o corpo dela está bastante fraco e até os próprios médicos lá do SER falaram que ela precisa urgentemente de uma transferência para um CTI. Lutou muito pela Covid e não é agora uma pneumonia que vai vencer ela. É isso aí, tomara. A direção do SER Centro informou que a paciente Maria Antônia Ferreira está recebendo todos os cuidados indicados e será transferida assim que houver disponibilidade de leito em uma unidade hospitalar. A Secretaria Estadual de Saúde informou que os números de hoje representam dados represados. Especialistas acreditam que o número de internações por Covid aumentem muito nos próximos dias. O cenário de Covid, que começa a ser preocupante na capital, encontra respaldo nas projeções do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ. O professor Américo Cunha Júnior que desenhou 2 gráficos, um de internações em UTI e outro de internações na enfermaria, todos pacientes com Covid. Os gráficos usam os dados de ontem e projetam para os próximos 5 dias. No desenho, a cor rosa mostra o crescimento atual e os pontilhados preto e azul retratam a projeção. E eles mostram um crescimento rápido e assustador. Pela projeção, na terça-feira, havia entre 312 e 486 pessoas internadas em enfermarias de Covid na rede pública. No dia 22, essas internações podem chegar a 863 pessoas, quase o dobro. O prognóstico para a UTI é mais delicado, com a curva ainda mais ascendente. Ontem eram entre 288 e 361 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva. Até o fim da semana, o número também deve crescer. Pode ser que cheguemos a 600 no final de semana agora. Os especialistas dizem que os números atuais, apesar de altos, ainda estão bem longe da segunda onda da Covid registrada no ano passado. O problema é a velocidade de transmissão da Ômicron, que é muito mais rápida do que de outras variantes. Isso pode acabar fazendo com que a curva de internações suba na mesma intensidade, gerando índices bem preocupantes e pode voltar a impactar o sistema hospitalar da rede pública. Embora isso não vá dar um número ainda que vá saturar as UTIs, pode ser uma carga preocupante para o sistema de saúde, porque os profissionais estão saturados, um número maior de internações lá vai gerar mais profissionais infectados que podem se afastar do trabalho por algum tempo e, cumulativamente, isso acabar comprometendo o atendimento em algumas unidades ou em várias unidades. Esse é o risco maior dessa onda nesse momento. O infectologista Alberto Chebabo reconhece que deve haver impacto, mas diz que as características da Ômicron podem aliviar a pressão sobre a rede hospitalar. A gente vê hoje uma internação de pacientes, na maior parte das vezes, necessitando apenas de poucos dias e internações em enfermaria, poucos casos necessitando de terapia intensiva, e quando isso acontece é principalmente naqueles que não se vacinaram ou têm uma vacinação incompleta. O epidemiologista Júlio Croda explica que esse é um movimento que também se observou em outros países. A Covid tem um pico rápido e depois perde força. É um aumento vertiginoso que dura de 3 a 4 semanas e uma queda também bastante vertiginosa. O grande problema é que a gente ainda não chegou nesse pico, né? A gente espera que realmente a gente já esteja muito próximo desse pico, né? Essa semana ou a próxima a gente já comece a notar uma estabilização e até uma queda dos casos. Vamos para o intervalo e na volta, biólogos investigam a morte de 3 girafas que viriam para o Bioparque do Rio e o reforço que chegou ao Fluminense. Você vê já 7h39 agora. Biólogos investigam a causa da morte de 3 girafas trazidas da África do Sul e que seriam levadas para o Bioparque do Rio. Os animais teriam tentado fugir do espaço em que passavam por adaptação no sul do estado. Ambientalistas denunciam que o local é pequeno e não é apropriado para as girafas.
No Resort Safari Porto Belo, em Mangaratiba, numa área afastada, fica o Galpão das Girafas. Elas estão aqui há 69 dias. Neste espaço estão 15 girafas jovens, com idades entre 2 e 3 anos. O biólogo responsável diz que este grupo faz parte de um projeto de conservação. Hoje existem 17 girafas em todo o país. O casal da espécie que vivia no antigo zoológico do Rio morreu há cerca de 7 anos. Hoje o bioparque, na Quinta da Boa Vista, não tem girafas. A fuga das girafas aconteceu no dia 14 de dezembro, quando elas estavam tomando sol aqui nessa área. 6 girafas foram para o fundo ali e elas derrubaram uma cerca de madeira que existia ali. Estes painéis de madeira verdes foram colocados depois. No mesmo dia, horas depois, as girafas foram recapturadas. E à noite, 3 morreram. As causas das mortes ainda estão sendo investigadas. O responsável técnico do bioparque diz que as 3 girafas que morreram não sofreram ferimentos durante a recaptura. Veterinários da própria equipe do bioparque participaram das análises nos corpos dos 3 animais e da elaboração do laudo que foi enviado para o IBAMA. Girafas, cervos, antílopes e outros animais, quando eles passam por um pico de atividade física, elas podem desenvolver algumas miopatias, algumas doenças relacionadas com o tecido muscular esquelético. E o que provavelmente levou elas ao quadro de óbito foi uma lesão provocada no tecido muscular em consequência de atividade física. No dia 11 de novembro do ano passado, um avião vindo da África do Sul pousou no aeroporto do Galeão, trazendo as 18 girafas. Do aeroporto foram levadas para o resort Mangaratiba, no sul do estado, distante 100 quilômetros, para o período de adaptação. O Instituto Estadual do Ambiente disse que fez uma vistoria no galpão antes das girafas chegarem e que constatou que o local estava em boas condições, além de ser licenciado pelos órgãos competentes e preparado para as necessidades dos animais. Mas não é isso que afirma este ambientalista. Eles estão dentro de recintos em galpões. A fotografia que eu tenho, você vê que o chão está úmido, o chão é cimentado. Que quarentena é essa? Entrou em meados de novembro, até agora não saiu. Outra, na quarentena eles não podem ver a luz do sol. Ele procurou o IBAMA para denunciar o caso. Eu comecei a pedir informação para o IBAMA e o IBAMA não dá informação. O IBAMA simplesmente inexiste. Eu pedi na presidência. Eles não dão satisfação. O Instituto Estadual do Ambiente confirmou as mortes das girafas. Informou que teve uma reunião com representantes do IBAMA e do Bioparque sobre o assunto e que espera receber o laudo de necrópsia nos próximos dias para saber a causa da morte dos animais. O INEA também afirma que só a partir desse resultado vai fazer uma nova vistoria no local. A legislação brasileira, ela fala que você precisa de 20 metros quadrados para 2 indivíduos. A gente tem 40 metros quadrados para 3. Então é muito maior do que a legislação exige. Bom, o IBAMA disse que vai apurar eventuais irregularidades cometidas pela empresa que importou as girafas. Disse ainda que a autorização para a importação das 18 girafas foi emitida após avaliações no Zoológico Safari Porto Belo. E a liberação também foi dada pelo INEA e pelo Ministério da Agricultura. Agora a gente fala de futebol. Um goleiro que já passou pelo Rio está a caminho do Fluminense. Fábio desembarcou no Rio com humildade. Acho que é importante não só contribuir, também aprender, se dedicar, fazer uma grande parceria com o elenco todo. E boa recepção. Roberto, turista paraense, foi ao aeroporto só para tirar uma foto com o goleiro. Eu acho que é um ano de Libertadores, um ano que o time está se reforçando e trazer um goleiro como o Fábio, experiente, pegador de pênalti, acho que é muito importante para o time. Depois de 17 anos como titular e de muita identificação com o Cruzeiro, o Fábio chega para um recomeço. Acertar com o Fluminense é aceitar o que ele não vive há muito tempo, uma disputa por posição. Marcos Felipe, de 25 anos, terminou o ano passado como titular no Flu. Aos 41,
Fábio é uma opção de mais experiência. Pelo Cruzeiro, disputou 8 edições da Libertadores, foi bicampeão brasileiro, tricampeão da Copa do Brasil e conquistou 7 títulos mineiros. Agradecer por essa grande oportunidade de estar vestindo a camisa tricolor e estar pronto, se precisar, estou sempre à disposição. O vínculo dele com o Fluminense será de uma temporada e de boas expectativas. Muita alegria, né, nesse ano de 2022 para a torcida tricolor aí, se Deus quiser, e com conquistas aí importantes, que é do tamanho da grandeza do Fluminense. A semana continua com muito calor no Rio. A quinta vai ter máxima aí de 34 graus e possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia. Mesma previsão para sexta-feira. A tendência hoje é de um fim de semana de sol e pouca chance de chuva. O RJ termina aqui. Para você uma ótima noite. Até amanhã.